Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bitar Podcast. Eu sou o João Ricardo Camilo. E eu sou a Rubia. E hoje nós vamos falar de um tema que está proporcionando novos caminhos e também novas oportunidades, por isso vem com a gente nessa conversa. E eu já começo te fazendo uma pergunta. Será que você sabe como a tecnologia tem desempenhado esse papel fundamental para a promoção da sustentabilidade? Bom, para isso a gente chamou dois especialistas na área e já começo apresentando eles. Pode ser, Rubia? Lógico. Eu começo pela Amanda Dias Araújo, ela que é engenheira ambiental e sanitarista com mais de 10 anos de experiência em gestão ambiental. Ela é formada em engenharia ambiental e sanitária pela Unipam e mestre em sustentabilidade e tecnologia ambiental pelo UFMG. Trabalha também na Mosaic Fertilizantes, desenvolvendo novas aplicações para coprodutos da mineração. Na carreira aí, ela inclui aí atuação em projetos em gestão ambiental no terminal de transbordo da VLI e início em consultoria ambiental na água e terra, participando de projetos como licenciamento, outorgas e licitações que a gente vai entender um pouquinho depois ao longo dessa conversa. Muito bem-vinda, João Amanda. Obrigada, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Que ótimo. Obrigada pela presença, Amanda. E nós estamos também com o Fabrício Pelizer. Ele que é engenheiro agrônomo, pós-graduado em gestão agroindustrial, matemática, estatística e data mining, mestre em agronomia e doutor em estudos ambientais e geotecnologias. Com 25 anos de carreira profissional, já atuou em empresas como a Bung Fertilizantes, a IFB Biotecnologia e Sadia BRF. Há 20 anos atua na docência do ensino superior nas áreas de engenharia, gestão e negócios e ciências agrárias, em cursos de graduação e pós-graduação. Atualmente ele é docente permanente do programa de pós-graduação, mestrado profissional em engenharia química na Uniub. É professor, pesquisador e coordenador dos cursos de agronomia e de gestão de agronegócios na Universidade do Agro da Uniub. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Agradeço o convite. Muito bom estar aqui com vocês, né, Amanda? Sim. Vai ser demais. Tá vendo? Quando eu falei dois especialistas, o currículo comprovou já, né? Mas ao longo dessa conversa a gente vai ter a oportunidade de entender melhor quais são esses caminhos. E claro, desses caminhos há muitas oportunidades para você que está acompanhando a gente no Bitar Podcast. Por isso fique bastante atento, surgiu interesse, já cola aqui nessa conversa para que você fique por dentro dessas oportunidades. Vou começar por um dado aqui que me chamou a atenção, viu, Rubia? Segundo o Fórum Econômico Mundial, o uso de tecnologias emergentes poderia reduzir as emissões globais de CO2 em até 15% até 2030, que já está chegando. E a gente está vendo que está crescendo a discussão sobre isso, né? A gente vê que na mídia, nas escolas, nas faculdades, as pessoas estão comentando cada vez mais sobre a importância de medidas urgentes para promover a sustentabilidade. E pensando nisso, eu acho que isso já tem mudado essas carreiras, né? Amanda, quando você entrou na faculdade, já evoluiu bastante para quando você se formou e no tempo que está hoje? Sim, com certeza. Hoje está muito mais avançado, principalmente por conta das tecnologias, né, que ela ajuda muito nessa questão de desenvolvimento da sustentabilidade. Mas quando eu entrei na faculdade, eu via mais que as empresas estavam correndo um pouco atrás ali da sustentabilidade, mas para poder mostrar para o público, olha, nós estamos aqui cuidando do meio ambiente e tal. Só que agora, realmente, com o ESG, né, acaba que as empresas estão dando mais valor para a sustentabilidade, vendo que o pilar ali econômico, social, ambiental está sendo bastante importante para as corporações. Deixa eu aproveitar e abrir um parênteses. Então, você falou um termo que também tem ficado mais comum, que é o ESG. Explica pra gente o que é. Então, o ESG é um mix de meio ambiente, governança e social, que é a parte mais humana. Então, é verificar se dentro da sua empresa ela contrata X quantidade de mulheres, negros, se você tem dentro da empresa formas de obter a sustentabilidade, seja utilizando uma caneca e não utilizando copo plástico. A parte econômica também, se essa empresa investe realmente na parte ambiental. Então, o ESG é um todo disso. Que traz muito impacto, né? Sim, todo esse mix muito, que você trouxe pra gente. Com certeza. E Fabrício, hoje na faculdade tem se tornado cada vez mais comum também as pessoas se interessarem por esse tema.
Por que a relevância de tudo isso e por que as pessoas já estão atentas a essas oportunidades? Nós passamos, assim, historicamente, se a gente fizer um retrospecto da questão do meio ambiente, da questão de todas essas detalhes que a gente está vivenciando hoje, antigamente, como bem a Amanda falou, né, a gente tinha a opção de não ser, né? Então sempre havia aquele marketing chamado marketing, aquela passada de pano, digamos assim, no verde, né? O chamado greenwashing, né? Que é aquela cara de verde no produto, e para tornar ele mais aceito, para ser um pouco mais, digamos, criar um nicho de mercado diferente para aquele produto. Agregar um valor, né? E era apenas uma embalagem, digamos assim, um rótulo. Mas quando isso até a década de 80, 90, isso era muito comum. Mas hoje, né, de lá para cá, a gente tem enfrentado problemas climáticos, problemas de emissões de gases de efeito estufa, problemas seríssimos, e que a gente sabe que a economia precisa contribuir de fato para que a coisa funcione, para que as pessoas sejam menos impactadas, para que a gente consiga produzir mais alimentos com menos impacto, para que a gente desenvolva soluções e essas soluções sejam práticas. Então é isso que está fazendo a diferença. Então, por isso que dentro das universidades, dentro da pesquisa, aquilo que era algo a mais passou a ser essencial. Será que o teu produto, será que aquilo que você está pesquisando, será que aquilo que você está ensinando de fato tem algum impacto ambiental? Vai resolver problemas ambientais? Nós vamos criar mais um problema? Aquilo que você está gerando de tecnologia está impactando, está sujando lá na frente? Eu vou precisar resolver ou mitigar, né? O termo mitigar, né? Eu vou precisar mitigar isso lá na frente, ou essa tecnologia de fato está alinhada com os princípios de ESG, com os princípios de sustentabilidade. Então aquilo que era uma moda, digamos assim, né, da década de 1980, aquilo que era o chamado greenwash, hoje é realidade para todos, para qualquer lugar, de qualquer pessoa do planeta. E aí, pensando nessa realidade, Fabrício, você que é engenheiro agrônomo, atua aí no campo da docência, as universidades, elas estão auxiliando também as empresas? Existe essa troca entre esses dois campos aí de atuação? As universidades, com a sua pesquisa e extensão alinhada ao setor privado, têm desenvolvido dinâmicas para essa sustentabilidade? Isso é um grande desafio, né? Primeiro, a gente precisa moldar a forma de como essas pessoas estão sendo formadas. Você pode desenvolver a melhor tecnologia, você pode desenvolver a melhor solução para o planeta, para resolver problemas regionais, para aquelas pessoas que são marginalizadas, porque aqueles que a gente já sabe, isso é um dado da ONU muito claro para nós, aquelas pessoas que menos têm acesso aos recursos são aquelas que mais sofrem com os impactos, infelizmente. Então você pode desenvolver tecnologias para problemas regionais que sejam fantásticos, mas se o ser humano, se as pessoas não estiverem envolvidas, engajadas nisso, não adianta. Então um grande papel da universidade é fazer com que a forma de nós pensarmos o uso dos recursos naturais, a forma de nós captarmos esses recursos e pensarmos nas soluções, ele precisa ser diferente. Então essas pessoas precisam ser formadas de maneira diferente. Eu não posso formar um cidadão como eu formava na década de 1990, de 2000, porque os desafios são diferentes. A Amanda destacou a questão do social dentro das empresas, né? O papel da mulher precisa ser destacado, o papel das minorias precisam ser destacadas. Eu não posso mais fazer de conta que não tenho acidente de trabalho, que eu não engajo as pessoas nas suas tarefas. Eu não posso fazer governança do jeito que eu quero enquanto empresário. Então eu preciso ter ética, transparência nos meus contratos, porque o meu cliente precisa ter segurança, porque quem investe nos meus negócios precisa ter segurança. Então, tudo que a gente está falando de negócio,
nasce no cidadão, na forma como nós colocamos esse cidadão para trabalhar. Nós não somos os mesmos, os problemas do nosso mundo não são mais os mesmos. Então esse é o principal ponto, formar as pessoas de maneira diferente. E segundo, sim, fazer essa ponte entre as universidades e as empresas. Isso tem ficado cada vez mais em destaque. As universidades, elas passaram a desenvolver um outro tipo de papel, né? Não é o papel apenas de fazer pesquisa para si mesmas, né? Não é fazer pesquisa para enriquecer o currículo ou fazer com que eu justifique por que eu estou dentro de uma universidade. Não. Se eu não resolver problemas, se eu não trouxer o empresário, o empreendedor para dentro da empresa e resolvermos problemas juntos, não vai fazer sentido eu ter dentro da universidade cadeiras ou programas voltados para a extensão universitária. Agora, a forma como esse empresário chega também é diferente. Eu acho que a gente precisa destacar isso. Hoje as coisas estão muito mais aceleradas, todo mundo vivencia isso, as soluções chegam muito mais rápido e as pessoas são muito criativas, né? O empreendedor hoje, ele é muito jovem, né? O perfil do nosso empreendedor é muito jovem. Então ele já, dentro da universidade, ele já tem dentro dele, ele precisa já desenvolver dentro dele aquela noção de criar, de trazer inovação, de pensar num produto, num serviço, numa forma de não só ganhar dinheiro, né, mas também de entregar uma solução e de fazer diferente do que aquilo que às vezes ele sente a dor, né? Ele sofre por não ter aquilo. Então, por que a universidade não trabalhar com esse empreendedor também as soluções voltadas para a sustentabilidade, né? Então, não é só aquele empresário tradicional que chega, mas sim o empreendedor já nascer com a pegada da sustentabilidade. Olha aí, que aula já recebemos agora, né? Mas deu para entender, Fabrício, que existe muito propósito nesse trabalho, né? Porque existe a legislação, existe uma série de regras a serem cumpridas, mas para quem se envolve, para quem se engaja nesse trabalho, eu acredito que seja algo de muito propósito. Amanda, você concorda comigo? Foi assim? Sim. Por isso as suas escolhas? Sim, exato. Quando eu entrei na faculdade, eu me deslumbrei. Eu achei muito legal essa pegada de sustentabilidade, poder criar produtos, poder desenvolver formas de se obter sustentabilidade. Quantos aplicativos, quantas formas que a gente pode desenvolver de se obter essa sustentabilidade. É muito interessante. Há diversos serviços que estão sendo feitos, que precisam ser feitos. Muito tempo eles trouxeram alguns impactos, né, no meio ambiente. Sim. Hoje, essa relação entre a tecnologia e a sustentabilidade já promove que esses impactos ou se diminuam ou até mesmo não existam. Sim, sim. Porque assim, qualquer atividade ela vai gerar impacto, seja eles positivos ou negativos. Pode ser que uma empresa X vá trabalhar com alguma coisa, ela vai trazer impactos positivos para a cidade, ela vai trazer emprego, ela vai trazer atividades econômicas mesmo para a cidade. Então vai ser bom, mas também vai gerar impactos negativos. E a sustentabilidade hoje, ela ajuda muito, a tecnologia ajuda muito a sustentabilidade nesse quesito, porque ela traz novas práticas, te traz novas formas. E hoje a gente trabalha o desenvolvimento sustentável para atingir nossos objetivos atuais, mas a gente quer que os nossos futuras gerações, nossos filhos, nossos netos tenham a mesma igualdade de questão de recursos renováveis. Então, suprir a geração atual sem comprometer as futuras. E hoje você trabalha numa área que é de fertilizantes. Como isso tem se aplicado no campo que você trabalha? Certo. Hoje eu trabalho numa parte um pouco diferente, que eu adoro, eu acho bem interessante essa área. Nós trabalhamos com coprodutos, que nada mais é do que resíduos. Então, tudo que é resíduo dentro da empresa, ela tem que voltar para o mercado. Seja voltar para a empresa mesmo, pegar ali resíduos e conseguir retornar ele ali para alguma finalidade. Que estava sobrando e agora está dando... Exato. Ou então a gente criar um novo produto e poder ofertar novamente. Então ainda vira uma receita para a empresa. Por isso esses investimentos, então. Isso, exato. Que bacana. Por isso essas oportunidades também, tô te falando. São muitos os caminhos, aproveita, viu? E Amanda, como que foi esse processo de preparação para que você esteja nesse lugar que você está hoje?
Certo. Eu acho que o estágio é essencial. Então, desde que eu entrei na faculdade, no segundo período, eu já fiquei ali correndo atrás do meu coordenador de curso para poder conseguir um estágio. Eu acho que o estágio te dá muito embasamento. Eu falo que tem pessoal que corre e fala, não, mas estágio no segundo período, no primeiro período eu vou ficar servindo cafezinho. Mas é do cafezinho que você vai ouvindo, é do cafezinho que você vai aprendendo. Fazendo contatos. Exatamente. Então, o estágio, ele é muito interessante para isso. Eu consegui aprender bastante, contando ali com profissionais da área, então me ajudou muito. E logo que eu encerrei o estágio, já fui também buscando formas de continuar depois ali da faculdade, entrando no mestrado. E, inclusive, o meu mestrado foi totalmente voltado, né, à tecnologia. Eu desenvolvi um aplicativo que ajuda a dimensionar bolsões de contenção de água de chuva. Então, voltando aí a tecnologia para a sustentabilidade, que é bastante interessante. E é isso, eu nunca parar, porque com a tecnologia agora muda rápido, né? Então... Enquanto a Amanda falava, o professor estava aqui, isso, é iniciar no estágio no primeiro e no segundo semestre. Porque aí quando chega no mestrado, tá lá desenvolvendo um aplicativo com uma demanda de uso, né, Amanda? Sim. E aí, Fabrício, você que está na docência e tem uma relação forte com o agro, como que é o seu dia a dia? O agro, a gente sabe da importância dele no Brasil e no mundo de forma geral, é um setor que está atento à necessidade da tecnologia aliada à sustentabilidade? A gente não descola mais, né? Produzir alimento, produzir fibra, produzir bioenergia da tecnologia. Não tem como mais descolar, né? Deixa eu voltar mais um pouquinho, porque já que nós estamos falando com estudantes, né? E a gente precisa trazer uma informação muito importante aqui, ó. Sempre antes da gente falar em produção de alimento sustentável, como é que a gente pensava a agricultura? Revolvendo o solo, usando muito defensivo, né, para controle de praga, para controle de doença. O solo era totalmente revolvido e aquele revolvimento do solo, o que fazia? O solo, ele é um ambiente de estoque de carbono. Ele auxilia muito na retirada desse carbono atmosférico e a gente chama de sumidouro, né? A gente está guardando carbono ali. Também em função da atividade da matéria orgânica que está dentro do solo. Quando a gente revolve esse solo, passa aquele equipamento que às vezes, quando a gente era pequeno, a gente via aquelas grades, aquele trator revolvendo e cortando o solo, a gente achava até bonito aquilo. Mas olha o tamanho do impacto, né, Amanda? Porque aquilo o vento carregava o solo, aquele gás carbônico que estava ali preso voltava para a atmosfera, aquela matéria orgânica estava totalmente protegida ali de baixo, quando a gente virava ela, o sol batia nela, ela desidratava, o micro-organismo ali sentia muito, aumenta a temperatura. Enfim, essa prática precisa ficar e está ficando no passado. Então o agricultor hoje ele pensa, olha, o solo é o grande recurso que nós temos. Gente, é aquilo que, tal como a água, né, é a nossa fonte de onde nós vamos tirar a nossa sobrevivência. Então como é que a gente faz para trabalhar tecnologia nesse sentido? Nós vamos produzir alimento mexendo o mínimo no solo. O solo precisa ficar coberto. Então o resíduo da cultura, né, da planta que ficou, da lavoura que eu tirei, eu não vou ficar revolvendo, eu vou deixar coberto o solo. Então, se eu guardo aquilo no solo, eu também preciso desenvolver equipamentos que consigam depois plantar sem ter que revolver o solo. Olha a tecnologia. Então, desenvolver equipamentos para isso. Mas eu preciso usar tanto defensivo, tanto veneno, tanto... Preciso? Não preciso. Opa, se eu tenho uma praga agrícola que está afetando a minha planta, eu não posso desenvolver em laboratório um agente que é o inimigo natural dessa praga e eu posso soltar isso de forma controlada. Olha a tecnologia, eu estou fazendo controle biológico dela. Então, se eu tenho uma lagarta, eu posso soltar uma vespa que parasita essa lagarta.
mas de forma controlada. Tanto a população dessa lagarta quanto... eu preciso erradicar? Não preciso erradicar. Mas eu preciso manter controlada a população para eu poder tirar a minha lavoura. Então esse é outro impacto. Eu preciso usar tanto volume de água assim para irrigar uma planta? Não, eu posso fazer hoje o que a gente faz de irrigação debaixo do solo. Porque aí eu perco menos água por evaporação e eu coloco mais próximo da raiz possível. Então a tecnologia, gente, está a serviço da indústria, do saneamento básico, do lixo, mas ela também está a serviço da nossa agricultura. E ela precisa chegar até o produtor, e o produtor precisa se conscientizar. Tem se conscientizado? Tem, é uma longa jornada. A gente não está falando que da noite para o dia nós vamos virar e vamos todo mundo... Não é. Mas isso precisa chegar lá. E volta naquilo que eu acabei de falar, né, na minha fala anterior, né? São as pessoas que fazem essa mudança. Somos nós que fazemos essa mudança. Então é num dia a dia, é num estágio, conversando, se formando e tendo essa noção para que a gente divulgue essas iniciativas e chegue até o produtor, ou chegue até o nosso cliente, chegue até o empreendedor, para que ele também se sinta impactado com aquilo que nós estamos falando. É um trabalho de formiguinha, mas a gente pode acelerar com a formação cidadã dessas pessoas. Às vezes a gente acha que a tecnologia, né, João, é uma coisa super complicada, e aqui, sim, no exemplo do Fabrício, não, é a tecnologia de irrigar por baixo, não fazer aquilo que a gente hoje sabe que não é o mais correto, e por aí vai. E achar formatos de conscientização acaba se tornando também uma ferramenta tecnológica para ajudar nesse trabalho, né? Mas hoje só ficar atentos a aula, o dia a dia, já não é mais suficiente. Como a Amanda falou, o estágio é importante, mas há muitas dessas áreas, seja na engenharia ambiental, em agronomia, enfim, que já estão atentas também a como estender essa formação para uma área tecnológica, abraçando algumas áreas que antigamente quase não conversavam. A computação e a agronomia hoje é quase que multidisciplinar, muitas vezes trabalham na mesma equipe, né? Qual que é o caminho para isso? Hoje já está incluído na grade curricular dessas instituições, ou as pessoas têm que buscarem uma formação adicional? Olha, eu não tive na minha graduação, sabe? Eu busquei muito por fora, por vídeos no YouTube, podcasts, cursos, mas na minha graduação em si eu não tive esse aprendizado. No mestrado também não tive, mas aí por conta da minha dissertação, então eu busquei muito ter contato com esse pessoal de TI, aprender muito, porque é muito louco o sistema deles, muito complexo. É possível aprender? Amanda, conta pra gente, porque pra mim eu não consigo nem entender o que eles estão falando aí. Programação é muito complexo, é muito interessante quem atua nessa área. Muito mesmo. Eu aprendo sempre ali com o pessoal, entrando em contato, que a gente finalizou o aplicativo, que eu finalizei, enfim, mas ele ainda não está disponível ainda. Então, ele ainda está naquele processo ali de autentificação e tudo mais. Mas, assim, aprendi bastante com eles. É uma linguagem muito louca, mas é muito legal. Mas deu certo essa parceria, então, né? Sim, deu super certo. E é isso, é parceria mesmo, porque a gente não vai conseguir saber 100%, a gente precisa do outro. Então, é uma área complementando a outra. E isso é bem bacana. Como a Amanda falou, Fabrício, é necessário interesse, né, para aproveitar essas oportunidades. Sim, exato. Eu acho que a gente precisa ter sempre aquele sentido de curiosidade para aprender, para pelo menos saber que existe. E uma outra questão importante, gente, é relacionamento. Nós vivemos em rede. Quanto mais rede, melhor. Então, isso que a Amanda falou, você não precisa saber tudo, né, Amanda? Mas você precisa ter uma rede de contatos com aquelas pessoas que são experts, que estudaram, que são especialistas naquilo. Opa, se elas são especialistas, então vamos desenvolver uma inovação, uma solução juntos. Eu estou com um problema, vamos incubar, né? A gente usa o termo incubar, né? Vamos cuidar dessa ideia para que essa ideia germine. É assim que a gente floresce, é assim que a coisa funciona.
Não é na individualidade, mas é em rede que a gente se desenvolve enquanto sociedade. Né? João, nessa questão da computação, das reduções, você já trouxe um dado, que até 2030 vai ter 15% de redução na emissão global aí do CO2. Mas também a internet das coisas vai ser um fator facilitador na redução do consumo global de energia, que vai equivaler a economizar cerca de 1,8 trilhão de dólares em custos de energia. E aí, Fabrício e Amanda, de que forma a internet das coisas tem sido utilizada para promover essas reduções, minimizar impactos e auxiliar em todo esse processo de sustentabilidade? Eu acho que ela traz um monitoramento muito preciso, então conforme até o Fabrício falou na parte de agricultura. Hoje você acompanha a planta desde o plantio até a sua colheita. Você sabe até quanto de água que aquela planta precisa, o que ela precisa de insumo, o que ela precisa de fertilizante. Então, esse monitoramento pela internet das coisas é crucial. Então, na parte ali ligada à agronomia, então, na parte de resíduos, né, você também mencionou, até no aterro você consegue controlar os gases poluentes ali daquele aterro. Na parte de transporte, você consegue controlar todo o fluxo de tráfego, quais são os gases que está emitindo, poder controlar, então auxilia muito nesse quesito. Sem dúvida, é isso mesmo que a Amanda ressaltou, né? A gente precisa entender que não estamos necessariamente falando da escassez, mas a gente precisa pensar no nosso parâmetro de abundância de todos os nossos recursos. Então, é racionalizar o seu uso. Quando a internet das coisas, né, auxilia, por exemplo, a desligar ou ligar um equipamento, não é só pela comodidade, mas é por que ele precisa estar ligado se eu não estou fazendo uso, né? Por quê? Então, vou voltar lá numa fala que eu gosto de insistir, né? A mudança precisa acontecer primeiro nas pessoas. Se aquilo precisa fazer sentido não só por uma questão de conforto, mas uma questão, será que eu preciso mesmo que a água corra sem algum objetivo? Existe um custo ambiental naquilo, né? E ele está embutido nesse trilhão. Não é só na questão da energia, mas a gente tem tudo aquilo que a natureza nos entrega, há um custo natural em cima daquilo. Seja da água, seja do ar limpo, seja da energia, de tudo aquilo que nos dá comodidade. Será que a sociedade está disposta a pagar custos cada vez mais altos para ter o seu mesmo nível de padrão e garantir a oferta desse recurso para as próximas gerações? Então aí a internet das coisas vai nos dar uma outra visão. Eu vou usar de acordo com as minhas necessidades. E uma outra questão, precisamos rever as nossas necessidades. Porque não quer dizer que a gente tem que ter uma necessidade altíssima, uma demanda altíssima sobre um determinado recurso. Então eu preciso repensar as minhas necessidades. Eu preciso mesmo desse recurso? Sim. Precisando desse recurso, o quanto eu necessariamente preciso para suprir as minhas demandas. Então é esse raciocínio que está encaixado na internet das coisas e que ela vai nos ajudar a controlar melhor e, como a Amanda falou, monitorar aquilo que a gente está requerendo da natureza e aquilo que a gente está precisando que num sistema resolva, que é a questão dos resíduos, né? Aquilo que a gente acabou de usar, ele de fato chegou no túmulo dele? Ele chegou no final dele, da linha? Não. Então eu vou desenvolver os R's para trazer de novo muita coisa daquilo que a gente achou que a gente tivesse um planeta, né? Pra gente, a gente tivesse um segundo planeta para a gente colocar o nosso lixo lá, virar as costas e falar, resolva. Tipo aquele negócio, né? Tenho lixo aqui, vou lá de fora de casa, coloco lá e viro as costas e acho que aquilo vai sozinho se resolver. Não se resolve assim. Né? Desaparecer. Quem dera, né? Não desaparece assim. Então tem uns R's aí que depois a gente pode falar um pouquinho, mas que
também a internet das coisas nos ajuda a resgatar muita coisa daquilo que a gente jogava fora. Para quem está acompanhando o podcast de hoje, internet das coisas não é novidade, viu? É um termo que a gente já trabalhou ao longo dos episódios. Inclusive, quero te convidar e convidar vocês também a acompanhar os outros conteúdos aqui no nosso canal. Pesquisando Bitar Podcast, você encontra ali um mundo de variedades, oportunidades, novos caminhos e também como se preparar para aproveitar tudo isso. Fique com a gente. E a gente está falando só no agronegócio não, né? São várias as outras áreas que também têm sentido esse impacto, inclusive nas suas. Muita gente já está vendo carros elétricos, tem se tornado cada vez mais comum e uma velocidade de um ano para o outro. Inclusive a gente tem um dado aqui, segundo a Agência Internacional de Energia, o número de veículos elétricos nas estradas no mundo todo ultrapassou a marca de 10 milhões de unidades lá em 2020. Comecinho da pandemia. E isso continuou crescendo rapidamente, que tanto é que tem uma projeção que até 2030, ou seja, num intervalo aí de 10 anos e 2030 que está quase chegando, já serão aí 145 milhões de veículos. Isso tudo é possível graças a essas baterias de alta eficiência que veio justamente dessa relação entre tecnologia e sustentabilidade, infraestrutura de carregamento e também políticas governamentais de apoio que estão estruturando para que a sociedade caminhe nesse rumo. Quais são os outros impactos causados por essa conversa entre tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento que as pessoas já estão conhecendo ou outras que podem chegar? Já tem novidade por aí, né? Toda essa inovação tecnológica que nós estamos conversando aqui, ela tem um fundamento nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu acho que é uma dica para quem está nos assistindo. Os 17 ODS, né? Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que mira até 2030, fazer com que tantas empresas, governos e sociedade estejam alinhados e com propósito daquilo que for desenvolvido de tecnologia, atendam dentro desses objetivos, né? Abracem esses objetivos, que têm causas ambientais, econômicas, organização da cidade, pessoas, enfim, tudo isso. Os carros elétricos estão na questão da mobilidade, né? E quando a gente fala de mobilidade urbana, é a bicicleta, é montar ciclovia, é fazer com que a cidade respire melhor e que a cidade exista sem emitir tanto CO2. E o carro elétrico ele está nisso, né? Ele também está nessa condição. A gente precisa destravar muita coisa para que o Brasil e outros países que têm tecnologia, né, que têm mercado inclusive para isso, avance. Você citou uma das questões que é a questão de apoio governamental, né? A gente ainda esbarra muito em questões econômicas, sabe? Porque apesar de você ter a tecnologia, ela está às vezes até pronta, as grandes montadoras têm essas tecnologias, os grandes mercados estão apostando nisso, mas fazer com que isso chegue, né? E a gente faça a substituição daquilo que de frota, ainda é um desafio. E aí a gente precisa pensar nas políticas e como isso vai chegar nos próximos anos. Mas com certeza, é mais rápido ou mais lento, mas a gente vai vivenciar isso dentro das cidades com muito mais fluidez. Eu acho que ajudar também até questão de comprar, porque hoje é muito caro. O carro elétrico, ele não é barato. Uhum. Então, assim, incentivo mesmo para você poder comprar um carro. Hoje, se eu não me engano, tem alguns estados que não cobram IPVA de carros elétricos. Uhum. Então, já é um incentivo. Você consegue incentivar as pessoas a comprar. Então é muito interessante. E também a utilização de outros meios também, como bicicleta. Hoje a gente vê muito patinete elétrico. Só que você tem que oferecer estrutura para a pessoa querer andar. Então, sim, como ele falou, ciclofaixa. Então, precisa, né? E aí, quando a gente está falando disso, a sua pergunta, né? Tem limite para essa relação de tecnologia? Gente, não tem limite. Nós estamos falando de coisas aqui limitadas. Talvez isso que nós estamos conversando nesse ano faça muito sentido, mas daqui 3 anos isso seja superado de uma velocidade assim
avassaladora, né? Meu medo é que não seja necessário nem 3 anos. Às vezes, daqui 6 meses, uma conversa precisa de uma atualização. Tomara. Já, né? Nossa, se chegarmos nisso e com boas tecnologias, né? Que elas obedeçam os critérios de não serem tecnologias que depois nos causem um problema lá na frente, né? Mas que sim, resolva e que nos mude de patamar daquilo que a gente está vivenciando hoje com os nossos problemas sociais, os problemas climáticos, que são gravíssimos, né? Os problemas voltados às emissões atmosféricas, a parte de resíduos, e resolvendo isso sem trazer novos impactos é a grande questão, o grande X, né? A gente está caminhando para o final da nossa conversa, mas antes da gente encerrar, eu queria muito que a gente respondesse uma pergunta que, inclusive, é uma curiosidade minha, viu? Minha preocupação também. A gente sabe que essa relação entre tecnologia e sustentabilidade tem promovido diversas tecnologias que estão realmente desenvolvendo a sociedade para melhor, mas, infelizmente, a gente tem uma conta a pagar. Traduzindo isso, a gente viu notícias recentes das enchentes no Rio Grande do Sul, que foi uma catástrofe natural, né? Natural que estava acontecendo ali. Do Brasil todo, ondas de calor têm se tornado cada vez mais recorrentes. Isso tudo são alguns e poucos, viu, dos impactos causados por toda essa situação. Vocês acham que ainda dá tempo de fazer alguma coisa? E qual que seria o caminho? Começar pela Amanda. Sim, com certeza. E a tecnologia está aí para isso. Questão de enchente mesmo que você mencionou. Hoje, se tem sensores, que o pessoal está colocando nos rios, que quando há enchente ele consegue emitir alarmes para que as pessoas possam se organizar, enfim. Mas hoje a tecnologia ajuda muito nesses quesitos. Utilização de drones, a parte também de satélite para informação, a questão climatológica mesmo. Então, se vai ter um furacão, qual que é a magnitude, para onde que ele está indo? Então, a tecnologia ajuda em muito nesse quesito. Isso salva vidas, né? Sim, com certeza. A gente tem 2 tipos de tecnologias que podem nos ajudar nessas questões climáticas, conforme a Amanda está falando aqui. A primeira delas é a tecnologia de prevenção, que foi o que a Amanda destacou, né? Prevenir enchentes, aumento das cheias, fazer com que as cidades se organizem, como os países como o Japão e entre outros se organizaram contra terremotos, por exemplo, furacões, tsunamis. É possível a gente fazer isso, tem tecnologia para isso, tanto para monitoramento climático, para organização do espaço urbano. E a outra é de enfrentamento. Tá? Então, o de enfrentamento talvez seja o mais severo, o mais difícil, que é quando você já tem um problema alarmante e você não tem condição de deslocar as pessoas do local, você tem ocupação de morros, de vertentes ou avenidas que recebem um grande fluxo de água e você sabe que vai passar pelo problema todo ano, né? E aí não tem jeito, é arregaçar as mangas e fazer, né? E aí nós temos muita tecnologia voltada ao saneamento básico, que é melhorar o escoamento dessa água, aumentar a velocidade do escoamento dela. Fazer com que, por exemplo, asfaltos porosos, né? Construção de saídas, escapes de água muito mais eficientes pelas laterais das avenidas, fazer com que aqueles bolsões que a Amanda mencionou lá para determinadas bacias hidrográficas, que são áreas, né, locais onde você tem grande fluxo de água, convergência de água, né? Mas dentro da cidade você também tem ali uma precipitação alta ou um escoamento muito rápido de água. Então você tem que ter escapes para essa água sair, percolar, descer e você abastecer, né, pelos fluxos subterrâneos da cidade. Então, pensar a tecnologia naquilo que a gente precisa prevenir. O Brasil investe pouco em prevenção, né? A gente é muito ruim ainda em prevenção, mas a gente precisa usar. Eu acho que até uma tecnologia mais barata, né, Amanda? Com certeza. Você fazer prevenção. Você prevenir é melhor do que você sanar no final, né? Sem contar que o tanto de impacto que gera para as pessoas. Sim. Depois você paga com vidas, inclusive. Vidas a gente não está falando de preço, né? Sim. E tem o de enfrentamento, que aí não tem jeito. É o governo
da dinâmica da cidade e saber, todo ano eu tenho que fazer enfrentamento. Então vamos fazer prevenção e vamos fazer enfrentamento. Olha aí, ainda dá tempo e é necessário, são necessárias, né? Pessoas engajadas nesse propósito e todo mundo sai ganhando e uma vida cada vez melhor. Vou agradecer muito a participação de vocês, né, Rubia? Exatamente, Amanda, muito obrigada. Eu gostaria de ter aulas com o Fabrício. A gente já... Deve ser ótimo, não é, Amanda? Sim, com certeza. Ter o Fabrício Valeu como um professor. semestre aqui Valeu. já, né, Amanda? Já temos o primeiro aí de agronomia na disciplina dele. Já podemos, se quiser, cursar o restante. Completo, ambiente e ambiental e agronômico. Isso. E tecnologia e sustentabilidade. E agora a Amanda, que é mestranda também, agora fiquei até tímido, que a nossa colega já avançou de turma, viu? A Amanda, ela vai ter que voltar aqui também no Bitar Podcast no lançamento do aplicativo. Ainda não foi lançado, né, Amanda? Não foi lançado, mas assim que lançar já... Pronto. Já ficou o pronto. convite, Pronto. viu? Aí, como a coisa tá muito rápida, a evolução tecnológica, a gente já traz o Fabrício de novo e já atualiza. Já atualiza toda essa conversa. Muito obrigado mais Eu uma que vez. agradeço. Vocês aceitam o convite de estarem de volta por aqui? Com certeza. Então, combinado. Já sei. E vocês, até o próximo episódio. Até. É. Tchau, tchau.